Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia, professor. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Professor Maurício, acho que dá para iniciar a reunião.
ultimamente se tornou algo de... bom dia a todos, bom dia a todas. Acho que podemos iniciar a reunião. São 9h05. Estamos com um público, estamos com 6 participantes já. A professora Maristela justificou a ausência dela, como ela está em férias, ela não pode participar, né? Porque caracterizaria trabalho durante o período de férias e a universidade teria que repor esse dia para ela. Então, quero dar boas-vindas a todos, a todas, e acho que a gente também poderia estabelecer algumas regras aí para o funcionamento da reunião de hoje. Primeiro, eu proponho que a gente estabeleça um teto, até no máximo 11h30, se todos concordarem. Se alguém discorda, por favor, se manifeste. Não? Então, temos um teto até às 11h30. E também, após as apresentações, eu acho que nós podemos limitar o tempo das falas a 5 minutos por inscrito. Aí o Vitor pode controlar para nós. É possível? Todos concordam? Ok? Ok, muito obrigado. Então, temos a pauta, né, que todos receberam, foi gentilmente enviado pelo Victor. Seria a abertura, revisar o caso do enquadramento do Rio Biguaçu, caso necessário. O terceiro item de pauta é a elaboração do termo de referência do plano de bacia. O quarto, assuntos gerais. E o quinto, encerramento. Então, iniciamos com o segundo ponto, já foi feita a abertura, que é revisar o caso do enquadramento para o Rio Biguaçu, caso necessário. Então, diante do ponto de pauta, eu passo para o Nicolas. Nicolas, quer se pronunciar? Bom dia. Então, eu acabei também, como eu acabei saindo de férias, acabei só no retorno das férias conseguindo encaminhar aqueles materiais solicitados, né? A gente fez a apresentação anterior, falando da planilha, das simulações de cálculo, né? Do resultado que tinha dado a simulação, né? De que aqueles usuários que estavam lá efetivamente acabavam não só reenquadrando o trecho onde ele se encontrava, mas percebeu que esse reenquadramento, né, pelas características hidrográficas, né, de bacia, ela é meio, não tem grandes afluentes, né, ela acabou fazendo com que essa classe de reenquadramento, a classe 4, permanecesse no rio até a foz de cada um deles, né. Só que a gente daí, como não tinha encaminhado o material antes, a gente optou por discutir mais profundamente nesta reunião. Então, até eu tenho ainda a dúvida de que se os demais membros conseguiram olhar o material encaminhado e se a gente já conseguiria fazer alguma deliberação para o comitê, né? Ou se não, ou se gostaria de ter mais tempo para avaliar os resultados, né? E, enfim, como prosseguir a partir de agora, né? Então, eu, na verdade, faço essa introdução, mas eu tô mais assim para receber dúvidas, né, e responder, e a gente discutir, de repente mexer na planilha, se precisar mexer em alguma coisa e tal, mas basicamente a planilha é um diagnóstico, né? A gente não fez muitas simulações de prognóstico ou de metas, né? Apesar que na última reunião acho que a gente acabou mexendo, né? Mas a planilha enviada é realmente o diagnóstico. Se não me engano, na última reunião a gente acabou brincando um pouco com os DBOs de saída de vários empreendimentos, né? Reduzindo, se não me engano, todos eles até 20, 25 miligramas por litro, de 50, 60, que é a saída deles da maioria, né? Fora da Sanepar, que é 16. E mesmo assim, por causa do porte do corpo hídrico, ainda assim ficava como classe 4, né? Talvez ele diminuia um pouquinho a extensão, mas basicamente o Biguaçu ficava inteiro e Barra Nova praticamente ainda ficava até a foz, né? O entendimento que eu tive naquele momento era que se a gente fizesse ainda porque é uma meta baseada no diagnóstico, né? Se a gente fizer um prognóstico de que ainda haverá outros empreendimentos na bacia ao longo do tempo, né?
a probabilidade é que mesmo com essas metas de redução, o rio ainda fique inteiro, né? Pensando ainda numa DBO de saída de 20 miligramas. Se a gente quiser diminuir mais ainda, é possível, acho que, de efetivamente ter outras classes de enquadramento. Para uma análise, para nossa análise, eu acho que a profundidade que a gente fez, essas discussões que foram feitas anteriormente, aparentemente, eu acho que aborda todos os itens necessários, né? E que uma análise mais aprofundada poderia ficar realmente para quando tiver o plano de bacia, né? Que é o próximo ponto de pauta, né? Discutir o termo de referência. Então, eu fico mais para perceber mais a opinião dos demais representantes, para a gente ver se consegue fazer algum parecer ou como que a gente encaminharia para o comitê para a deliberação depois do comitê, né? Obrigado. Obrigado, Nicolas. Alguém tem alguma questão, manifestação? A primeira pergunta eu vou repetir a do Nicolas. Todos tiveram um tempo, compreenderam bem o material que foi encaminhado por o Nicolas, principalmente as tabelas ali, aquelas alterações que geravam, que explicitavam, né, esses modelos, uma permanência dos rios, dos dois, né, na classe 4. Todos compreenderam bem? Alguém não entendeu direito? Não? Então, acho que a gente pode partir para a deliberação, né? Eu tenho uma dúvida. A minha única dúvida é assim: a tendência de permanecer classe 4 vai ser ad eterno, né? Eu acho muito difícil que a gente consiga impor algumas restrições, né? Dentro daquele prazo que vocês solicitaram, lá acho que era até 2035, né? Não era isso? Para atingir a meta? A gente acho que não pôs prazo, né? Porque como vai ter o plano de bacia, daí o plano de bacia vai definir o curto, médio e longo prazo. E daí ali vai ser uma revisão com as metas, né? Na verdade, eu entendo que de alguma maneira quando tiver o plano de bacia, a gente não vai olhar dois rios, vai olhar todo o Alto Ivaí, né? E daí vai focar talvez nos rios que consegue, com alguma melhoria dos usuários, efetivamente sair de uma classe 4 para uma 3, de uma 3 para uma 2, e vai deixar realmente, talvez, para mais para frente, rios com maior comprometimento. Então, eu acho que a gente tem não é uma falsa expectativa, mas realmente olhando aqui esses dois casos desses dois rios, realmente eles estão comprometidos, eles estão em áreas que o município definiu para serem, né, parcialmente áreas de uma área industrial, né? Então, provavelmente, quando tiver o plano de bacia do Alto Ivaí, talvez esses tenham metas mais longas, né? Mas com certeza haverá muitos trechos com classe 2 e muitos trechos com metas curtas. Essa experiência, assim, por exemplo, a própria Sanepar nos planos de bacia, a gente teve vários casos de que curto e médio prazo, 5, 10 anos, a gente tinha metas de que tinha que fazer melhoria de eficiência da ET ou mudança do ponto de lançamento. Todos os usuários têm essas restrições, né? Até talvez a Camila pode falar um pouco de que tem muitos rios que tiveram nas outras bacias metas de curto e médio prazo para para melhoria da classe, né? E que sim, eventualmente existem alguns rios que permanecem por mais tempo na classe 4, né? Que nessa É, nossa análise aparentemente são esses dois, né? E tudo é, é aquilo que você comentou antes também, é o fôlego, né? A tecnologia das empresas também com maior tecnologia ao longo do tempo, né? O barateamento das tecnologias, né? Por exemplo, hoje membrana é muito mais barato do que uns 10 anos atrás, né? Então talvez ao longo do tempo seja mais barato e seja viável, né? E seja possível fazer essas melhorias que hoje a gente percebe que tem muita, né, quando a gente conversa com o Antônio da Paranatex, que participou de outras reuniões, mostra que é complicado abaixar, né, melhorar essas eficiências de alguns empreendimentos, né?
Então fica só esse comentário adicional. Obrigado. Ok, eu só tenho uma pergunta ali naquele mapa lá da simulação, né? Não sei como é que projeta aqui, que eu queria só. Vitor, você consegue projetar lá o mapa da simulação do enquadramento? Consigo. Eu posso Não, projetar só se você não tiver ele. Eu tenho, mas se quiser projetar, Nicolas, eu acho que é melhor. Tá bom, eu já vou fazer isso. Tá aparecendo já na tela? Sim, está aparecendo. Exatamente esse Tá, aí. Então, eu tenho uma questão, né? Os pontinhos azuis ali são as captações superficiais de vocês, correto? isso. O trecho do Biguaçu que tá onde ali, nesse O, mapa? Bi, o Biguaçu é esse trecho à direita aqui. Sim, Com essa, sim. esse é o Isso, Biguaçu, a foz dele é aqui e esse aqui é o isso. Barra Nova. Tá? Barra Nova, isso mesmo. Então, veja, o trecho que nós estamos vendo do Biguaçu, que é o segmento, não é o rio inteiro, né? A Uhum. simulação foi para quase todo ele, não é isso? Isso, o Biguaçu foi inteiro e o Barra Nova também foi inteiro. Então, nesse ponto aqui, da parte, não sei se consegue ver o mouse, né? Mas esse ponto Consegue, aqui, consegue. essa parte inferior aqui, é a foz do Barra Nova no Rio Bom, se não me engano, né? Então, ele realmente pega todos os rios que chegam no Barra Nova. A minha preocupação, Nicolas, é assim, ó, eu acho que a minha percepção, né? Uhum, Um limite de prazo para tentar ajustar e trazer para classe 3 e não permanecer no classe 4 ad eterno, mesmo que nós tenhamos o termo de referência aí, em função dos prazos do termo de referência que nós temos, eu acho que vai ser difícil nós nos concentrarmos pontualmente em cada um dos afluentes do Ivaí, ou mesmo em médio bacias, micro bacias. uhum, Então, veja que nós temos pontos de captação, né, lá muito próximo à foz, e tanto no Barra Nova, você tem pontos de captação praticamente junto, quase, em poucas instâncias dos lançamentos de efluentes. Nós vamos manter eles em classe 4, né, sem uma limitação para que os usuários estabeleçam, tentem melhorar o seu lançamento, digamos assim, né? Vai chegar num ponto que essa área vai se tornar inviável, até mesmo para captar. Entende? O uhum, custo de limpeza vai elevar progressivamente e a gente sabe que agora, com a venda da Sanepar, né, essa parceria público-privada, a visão de lucro ela vai aumentar ainda mais. Então, eu tenho alguns receios em não estabelecer um prazo para uma readequação que traga o rio para a classe 3. Tá? uhum, Eu defenderia aí que a gente colocasse um limite, um teto de 10 anos para que o uhum, Rio voltasse à classe 3, que 10 anos eu acho que é um tempo mais do que o suficiente para conseguir capitalizar a Sanepar e os demais usuários, né, do Rio como receptor de dejetos, para melhorar a qualidade do rio, pensando na própria qualidade da água que a própria Sanepar vai bombear depois e distribuir para a população. Esses pontos de captação a jusante, eles não são da Sanepar, né? São outros usos, né? É, eu acho que se você, digamos assim, eu entendo da preocupação, eu acho que pode sair das CETINs uma sugestão de que na revisão do plano de bacia, que se olhe uma alternativa de atendimento à classe 3 no prazo de 10 anos, né? E daí isso volta a ser discutido no comitê, né? Ahm, eu acho que isso, eu acho que é bem viável, assim, né? Tipo, eu não gosto muito de definir uma data especificamente, porque ele vai ter mesmo o termo de referência, o termo de referência vai revisitar toda a bacia, né? E daí vai poder se reavaliar essas questões, né? Ahm, uma outra coisa que eu queria só comentar é que a primeira outorga da Sanepar, das ETS da Sanepar, se não me engano, ela lançava com
miligramas por litro ou 70 miligramas por litro, né? E hoje as melhorias das ETs é para lançar com 16, né? Então, a qualidade da água do rio vai melhorar com essas melhorias dos lançamentos da ET e da Sanepar, né? Então, ele já está degradado, as captações já captam num rio degradado, ou digamos, um rio, né, com uma qualidade um pouco mais deteriorada, digamos assim, né? Porque tem esses lançamentos todos. Se a gente olhar as primeiras outorgas de lançamentos, todas elas lançavam com DBOs maiores, com cargas maiores, né? E as outorgas que estão sendo emitidas atualmente, todas elas são mais restritivas de fato. Então, a gente acho que essa percepção que vai piorar, na verdade, é que a gente está melhorando, né? Ele estava pior, só que a gente só não sabia, né? Ou não se sabia quanto. A outorga de fluentes no estado do Paraná começou em 2007, né? Então, até então, tinha as ETs, tinha licenciamento. O licenciamento da DBO de lançamento máximo era 90 miligramas por litro, independente do tamanho do corpo hídrico, né? Então, eu quero passar essa percepção de que, na verdade, a gente está, ao longo do tempo, está melhorando, está reduzindo as cargas ao longo de todo o estado, né? E claro, mesmo que a gente perceba que tem um prognóstico de que vai ter mais indústria e tal, todas elas ainda terão que atender, digamos, ele não vai poder lançar sem diluição, né? E a conta de diluição é uma conta que, se já tem usuário, se o rio já chegou no seu limite, em tese, as vazões novas de lançamento, com as cargas novas de lançamento, também tem que atender a uma classe 4, né? E a outorga acaba definindo no parâmetro de outorga um limite para a classe 4 para DBO, mesmo não existindo esse limite no CONAMA, né? Então não vai ser aumento de carga desenfreado até o ponto de que ele vai piorar ao longo do tempo. Não, tem um limite. E os últimos empreendimentos a entrar nos corpos hídricos, se já tiver usuário, ele vai poder jogar a carga remanescente viável, né, ou outorgável. Então, tudo tem seu limite. Isso que você comentou, de fato, não vai ocorrer, né, definindo uma classe, né. Então, só esse comentário adicional que eu queria fazer. Desculpa demorar, é que eu olhei o teu mouse e achei que era o meu aqui, que eu estava mexendo, não está funcionando. Eu Ok, faço isso, João, vira e então, mexe. eu trabalho com 2 telas, às vezes 3 telas me perco. Assim, ó, então, mas eu ainda concordo contigo, pode ser que melhore mesmo, né? As tecnologias estão entrando, existem os limites, mas eu penso que nossos limites têm que ser o retorno para melhor qualidade, né? Independente do aumento ou redução de usuários da água e principalmente em relação aos lançamentos. Eu acho que em 10 anos nós poderíamos estabelecer limites, né? Que já tenha uma sugestão aí, uma sugestão não, já tem uma determinação que fosse mantida, para que em 10 anos nós atinjamos esses 16 miligramas por decilitro, sabe? Que eu acho que nesse momento, esses 16, que é difícil da Sanepar, como a gente viu nas reuniões anteriores, atingir nesse momento, né? E possivelmente dos demais empreendimentos também, mas nós temos que forçar que eles busquem a classe 3. Em 10 anos, né, é impossível, no meu entendimento, que nós não tenhamos um investimento em tecnologia, como foi colocado antes, e com restrições mais duras, nós não consigamos ter ele, trazer para a classe 3, mesmo porque isso aí vai ser, como você disse, revisitado pelo plano de bacias, né? E teremos que rediscutir novamente no futuro isso. Essa é a minha proposta. E eu coloco em aberto essa proposta para o grupo decidir. A Camila levantou a mão, se quiser comentar uma Sim. coisa. Com relação a esse horizonte aí de 10 anos, eu mandei até ali no chat que tem a resolução do Conselho, a número 101, que ela usa o horizonte do ano de 2040.
minha sugestão, talvez a gente seguir né, essa recomendação aí do conselho. Pode ser, concordo. Pode ser, de acordo. Aham. Então, daí, nesse Então, caso, Maurício, a gente encaminha... como que sai daqui? Sai um relato, um parecer? É que eu até pergunto pro Vitor qual que é a experiência dele, assim, porque cada comitê faz de um jeito diferente. Alguns fazem um relato, outros fazem um parecer, outros fazem uma carta, ou faz já um encaminhamento com uma proposta de deliberação para o comitê depois, tá votando. se passar, votar, já tem uma deliberação escrita, né? Então, eu também não queria O saber caminho é esse qual que é o último que melhor. você citou, Nicolás, fazer uma proposta de deliberação para o comitê, daí, caso aprovada, publicar ela no site do IAT lá. Então, deixa eu ver se eu entendi. Faz só a proposta, não faz um parecer, porque é uma Câmara Técnica, Acho né? que tem que ter um Sim, parecer acho para... Faz o parecer, na proposta faz o se... parecer e a proposta É justificativa, né? a Isso, justificativa. aham. Aí A proposta vai para o o embasamento técnico, né? isso, daí o comitê decide se vai acatar ou não, né? Ou vai Aham, fazer outra proposta. Mas acho que tem que ter o parecer. sim, Isso. tá bom. Podemos É, fazer assim, então? e daí quem Vamos pôr que... em. Tá, Pode daí... falar. Não, tá bom. Depois a gente tem que ver só depois se a gente aprovar esse encaminhamento, depois como que a gente se organiza para montar o parecer e a deliberação, né? Mas podemos fazer uma coisa de cada vez. Sim. Então vamos. Alguém mais tem algo a se pronunciar sobre o tema? Não? Podemos colocar em votação, então, né? Que colocamos, seguimos a resolução lá, com meta de 2040, né? Para retorno à classe 3, e aí se rediscute novamente. Alguém contra? Não? Então, consideramos aprovado. Aí, como é que nós vamos fazer o encaminhamento? Então, eu proponho assim, ó, aqui a gente tem feito assim no conselho, né? A gente monta um texto base, passa para os demais, pode ser até no Google Docs, se preferirem, né? Aí, depois que todo mundo aceita, nós assinamos via aquele gov.br que tem valor legal. E aí encaminha para o conselho, que tem que estar assinado por nós, né? Aí, para não ficar passando, né, transforma ele em PDF e um vai passando para o outro, né? Ou dá trabalho aí para o Victor, né? Ele manda para mim, aí recebe de volta, manda para outro, recebe de volta, para a gente não se perder. Aí a minha proposta é assim, ó, que a gente podia montar o texto base, Nicolas, o que você acha, Camila? Eu Aí posso vamos montar discutir. um texto, eu posso então daí organizar essa questão do mapa, da planilha e da lógica, daí eu construo um pouco melhor essa lógica da metodologia que eu acabei mandando por e-mail, né? Sim, Tentando depois detalhar, gerar as tabelas específicas para os rios que estão sendo em análise para ficar mais claro e tal. E daí posso até daí pegar essas deliberações, exemplos de deliberações de outros comitês que fizeram mudança de enquadramento, né, depois do plano, só para copiar o formato da deliberação, mando uma sim, proposta e mando para você, Maurício, ou, na verdade mando para o Vitor para Não, ele, quase uma. mas e daí depois, daí cada um faz as contribuições. Eu acho que por mim poderia ser assim, que daí eu acho que pelo menos a parte do estudo é mais fácil detalhar do que outra pessoa detalhar mesmo, né? claro, claro, eu concordo. Todos concordam que pode ser desse jeito? Ok, então aprovado. Então, item de pauta cumprido. Vamos para o próximo. Alguém contra, aliás? Não, né? Então, como não há manifestação contrária, aprovamos. Então, Agora, passamos para. Pois não? O, Seu por favor, um Antônio? pouquinho. Nicolas, oi, pode falar. eu poderia ligar para você para tirar algumas dúvidas com relação a. Claro, aham. Eu O meu, vou meu, colocar. meu, meu celular, você quer anotar?
Vou anotar, só um momentinho. Pode falar, Antônio. É o 9, Qual que é o código teu aí? é 43, aqui é Apucarana mesmo. Você está em Tá. Apucarana ou está em Londrina? Não, eu tô em Curitiba. Curitiba, é. É 9, né? Aham. 9974 9974 0037. 0037. Ok. Depois você dá um toque para mim no WhatsApp e eu ligo para você. Beleza, combinado. Tá, obrigado. Nada. Desculpa aí a interrupção. Ok. Então, podemos dar prosseguimento. Então, passamos para a elaboração do termo de referência do plano da bacia. Tá? Então, nós temos que verificar como nós vamos proceder o plano de bacias. Vitor, quer falar algo? Encaminhamento? Eu realmente, eu andei olhando, eu li aquela parte lá que nós ficamos com o compromisso de dar uma estudada nos planos de bacia, Uhum. né? E temos que fazer um encaminhamento. Eu, na verdade, eu tenho aqui a chave da habitação. Só um instantinho, por favor. Ok. Desculpe, eu estou com um evento ali no portão. A Maristela encaminhou aqui, não sei como é que vocês pretendem encaminhar esse termo de referência, porque nós temos que seguir uma lei, né, para fazer ele. Temos que montar esse termo de referência. Alguma sugestão? Então, eu também é a primeira vez que eu participo da elaboração do termo de referência, mas eu sugeria que agora fosse aquele trabalho de formiguinha. Compartilho na tela o termo de referência e a gente vão discutindo, eu vou digitando o que vocês decidirem. Então, a gente tem um modelo, né, desse termo de referência. A gente tem que ter um modelo e seguir um modelo. Eu teria uma sugestão assim, ó, né, que a gente abrisse o Google Docs e nós fôssemos digitando ali dentro, tal como nós imaginamos esse termo de referência. Por quê? Porque eu vejo assim, ó, a forma que seria mais proveitosa, tá? Para nós não ficar perdendo muito tempo, é ter esse modelo e, em cima do modelo, no Google Docs, todo mundo ir contribuindo, que daí todo mundo vê imediatamente como é essa alteração. E aí, assim, ó, eu tenho, por exemplo, hoje à tarde eu vou lá e faço a minha parte. Eu não preciso necessariamente estar aguardando os outros e ser exatamente ao mesmo tempo. Porque, assim, ó, eu não sei como os senhores trabalham, né? Mas eu preciso sentar, eu preciso ler, eu preciso pensar, eu preciso meditar para mim poder escrever. Eu tenho algumas limitações, essas minhas limitações, assim, ó, eu posso até ficar conversando aqui e nós ir digitando, mas eventualmente eu preciso parar para mim pensar, né? Eu digo que eu tenho um tempo de sedimentação para poder o Tico e o Teco conversarem, né? Então, eu vejo dessa maneira. E, ao mesmo tempo, estabelecer um prazo, né? E sempre assim, ó, a gente tem que ter um texto base, né? Tem que ter um roteiro, que eu falo, nós temos que ter o estado da arte, né? Sem o estado da arte, fica difícil da gente construir. O que é o estado da arte, né? Você vai lá e vai estabelecer, por exemplo, o que eu vou descrever agora. Então, nós temos lá as etapas, né, que está preconizado na Resolução 145/2012 do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, né? Quais as análises, quais os planos de ações que nós temos que fazer, né? O estado da arte, o modelo, né, de estrutura desse termo de referência, que é a primeira etapa, o plano de trabalho, né, que é o produto, o diagnóstico integrado, e aí nós temos alguns planos de referência que foram feitos já.
E eu tive olhando esses planos, muita coisa é repetição. O importante é o que vem realmente em relação aos recursos hídricos propriamente dito, que são mais específicos. Então, ó, eu proporia que nós fizéssemos assim, não sei o que vocês pensam. Eu concordo com você, Maurício. Eu acho que a gente tem que fazer de uma maneira talvez assíncrona, né? Tipo, não fazer e deixar isso que o Vitor falou para quando já tiver bem preenchido, né? Tipo, Isso, bem estruturado o documento, e daí a gente tem 2, 3 redações, a gente vai lá e vai ajustar e decidir em conjunto qual que é a redação de consenso, digamos, ou qual é a melhor redação das 3, enfim, algo do gênero, né? Mas a gente tá. ainda não tem isso, então, por isso eu acho que esse começo também deveria ser, tipo, como você falou, põe no Google Docs e a gente vai contribuindo, né? Eu acho que a gente pode, realmente, tem que partir daquele modelo enviado pelo IAT, mas, por exemplo, assim, eu já tinha mandado, acho que em maio, não me lembro desse ano, quando eles mandaram o primeiro TR, algumas considerações. Então, por exemplo, a estruturação do sumário não está bem clara nesse termo de referência, apesar de ele ser o último, né? Porque eu Uhum. sei que foi tentado fazer algumas melhorias nele, né? Então, o sumário ainda está meio truncado. Uma coisa que a gente tenta evitar na Sanepar é ter um texto resumo sobre o que será contratado para depois detalhar aquilo que vai ser contratado de fato, né? Então, porque às vezes o resumo fala de maneira simplificada ou não está bem aderente ao detalhado, e daí a empresa diz, não, você disse que era assim, né? E daí pode gerar confusão na hora de fazer metodologicamente. Então, tem toda uma parte que a gente que está lá no começo do termo de referência, que é um mini resumo do que vai estar para frente. Eu arrancaria isso fora, deixaria uma itemização sumária e vai direto para o detalhado, não fica escrevendo genericamente, né? A gente teve no Qualiar, a gente fez recentemente um termo de referência para outra coisa, e também foi feito um pedaço assim, depois detalhado, daí a gente no final acabou aprovando, quando chegou no comitê, ninguém entendeu nada, porque ele começa lendo, diz uma coisa, e quando detalha, diz outra. Então gera muita confusão. Então, ahm, mas talvez o que a gente possa fazer é que eu diria assim que por causa dos prazos, o ideal é que nesse momento do termo de referência a gente tentasse diminuir a frequência, em vez de ser mensal, um pouco menor, né? Mas daí depende da carga horária de vocês. E a gente começar a preencher esse termo de referência, porque eu acho que se a gente conseguir fazer algumas reuniões, nem que sejam curtas, a gente pode bater o martelo em algumas coisas importantes, né? Então, tipo, nesse caso, se vocês concordarem, a gente tira fora tudo que é resumo do começo que mais atrapalha do que ajuda, na minha opinião. Depois a gente vai achar alguns pontos que a gente, não, mas detalha, não detalha, são pontos importantes que daí, entendeu? Que daí não é o detalhamento em si, né? Mas talvez a gente chegue, será que tem que detalhar melhor o diagnóstico prognóstico ou a simulação matemática, né? Por exemplo, né? Então eu acho que se a gente conseguir fazer mais frequência de reunião, a gente já vai alinhando, né? Sim. Eu não acho que na reunião a gente vai precisar ler tudo toda vez, mas a gente tem que alinhar pontos importantes, né? Mas eu concordo com essa tua proposta de encaminhamento, tá, Maurício? Nós poderíamos fazer a cada 15 dias, né, 2 em 2 semanas, porque daí você tem o tempo necessário para você trabalhar e para você fazer a proposta. Eu concordo com você. Esse enchimento de linguiça, digamos assim, né, a gente pode fazer, pode não, faz por último, se for realmente necessário, mas focar no plano, no elemento base. Uhum. Não sei Se se tiver que fazer uma discussão geral, tira fora do termo de referência. Deixa como uma justificativa, fora do termo, né? sim, sim. Para encaminhamento para o comitê, mas não dentro do termo, entendeu? Acho que isso confunde muito. Alguém mais? Todos concordam que pode ser assim? Então tá, então seguimos dessa forma, né? Já com a aprovação de todos. A única coisa que a gente tem que fazer agora é o plano, nosso plano de trabalho para esse termo de referência. Eu sugiro assim, ó, hoje é dia 21, nós temos o ICOB pela frente,
que logo após o ECOB, antes de ter o ENCOB, né, no dia 4 de agosto, a gente já pela manhã sente já com alguma coisa apresentada. Eu acho que você poderia, Victor, abrir um Google Docs para nós já ir colocando, entende? Eu me comprometo essa semana em tentar fazer o estado da arte. O que é esse estado da arte? Ó, vamos falar sobre esse tema. Escrevemos isso, agora e depois isso, e na sequência, que aí a gente não se perde. E a cada 15 dias a gente se reúne para discutir aquele tema, aquela seção do termo de referência. Não vamos pensar em construir ele no todo, mas fazemos o estado da arte e vamos construindo em blocos, né? E a cada 15 dias a gente senta, apresenta, rediscute, porque quando chegar lá no final, nós já temos mais ou menos um consenso formado, né? Não sei o que é. Pode ser? Perfeito, professor Maurício. Excelente essa ideia, essa metodologia de trabalho. Daí eu, assim que finalizar a reunião aqui, eu subo no Drive do Google aquele termo de referência que o Nicolás comentou, né? Que é o último que a gente fez aqui no IAT. Tá truncado, mas é um lugar que a gente pode partir dele. Sim, partimos, é um ponto de partida. Jogar aquele lá e nós começamos a trabalhar em cima. Daí Na faz segunda-feira, aqui no dia 24, eu tento pôr alguma coisa desse estado da arte já, para nós poder ir discutindo. Daí, deixa eu ver se eu entendi. Por exemplo, faz uma espinha de peixe, assim, no sumário, e daí vai, a cada quinzena, vai trabalhando em um tópico. Exato. Tá. Pode deixar que isso daí você manda lá, eu dou uma ajeitada e a gente focaliza em cada um deles. Perfeito. Vai ficar muito bom, assim. É. Porque daí as pessoas trabalham conforme pode, né? Porque realmente limitar essas discussões a apenas o horário dessa reunião, ele acaba não sendo tão produtivo, deixa a reunião muito extensa, né? Todo mundo aqui tem outros afazeres. Então, eu acho que assim é melhor, cada um vai trabalhando um pouquinho conforme pode e daí a gente tem um resultado melhor. Ô, Matheus, eu não consigo ligar o vídeo aqui. Você lembra qual que foi a data que ele propôs? Dia 4, era isso? Isso, dia 4. Eu esperei ele voltar. Tá, Isso. aham. Desculpem, eu tive que afastar, porque estou com um problema aqui. Minha esposa atropelou com a caminhonete o portão ontem. Esses portões não param no lugar, né? É complicado. Não, se atravessou o portão, ela passou com a caminhonete Quem em que cima. colocou aquele portão ali, né? E aí eu estou com o rapaz arrumando, que chegou, então ele queria só fazer alguma coisa. Me perdoe. Beleza. Não, tranquilo, professor. A gente só aqui, o Nicolás pediu para ver qual seria a data, né? Que o senhor sugeriu, dia 4, e daí, de repente, dia 18, antes do ENCOB. Deixa eu só fazer um comentário. O rapaz ali da patrulha ambiental, não me lembro o nome dele, tá com a mão levantada ali. Acho que ele... Marildo. Marildo, se você quiser falar, Fica à vontade, senhor. A gente fala muito, pode falar. Bom dia. Está me ouvindo? Sim. Então, é interessante tudo isso que está sendo comentado aí. Concordo plenamente com essa deliberação que vocês estão fazendo aí, para a gente poder chegar nesse plano de referência aí. Mas também a gente tem que se preocupar um pouco mais também com a questão do Rio Ivaí, né? Eu vejo que isso aí vai dar todo um amparato para o Rio Ivaí. E a bacia é a bacia principal, que é o nosso tema, que é o Comitê da Bacia do Alto Ivaí. É uma preocupação grande porque, queira ou não queira, a gente está vendo as pessoas adentrar dentro da Bacia do Ivaí, preocupado em destruir toda essa beleza natural. Eu vejo que se nós não avançar nesse plano de referência, pegando esses dois rios aí, o Iguaçu e esse que está sendo tratado aqui, é muito interessante, porque a gente tem como base de proteção a esses rios, de referência.
Mas não podemos esquecer que o Ivaí vai ser o principal, a bola da vez para nós. Então, nós temos que preocupar também com o plano de bacia do Ivaí. Deixar com que o Ivaí também seja resguardado, para que não adianta nada também nós deixar o Ivaí de lado e proteger os afluentes, vamos dizer assim. Os afluentes do Ivaí, ele vai depender do Ivaí também, assim como o Ivaí depende do afluente. Então, eu acredito que tudo que está sendo tratado aqui é muito interessante, mas também não deixamos de preocupar em elaborar um plano de bacia bem feito, para que nós possamos também manter esse rio Ivaí intacto, um rio Ivaí vivo, um rio Ivaí para que possamos também ter o orgulho de dizer que realmente o Ivaí está sendo protegido, assim como os seus afluentes. É a minha ideia, diante de tudo que está sendo discutido, mas concordo plenamente com tudo que está sendo falado. Perfeito. Ok. Então, creio que estamos acordados em relação a isso, né? Então, ficar 4 e 18. Aí passamos, então, para o quarto ponto de pauta, que é assuntos gerais. Alguém tem algo? Não, só confirmando. Então ficou dia 4 de manhã, é isso? 4 de Sexta-feira, é manhã, isso? 9 horas. Pode ser Tá. uma sexta-feira, às 9 Então, horas, beleza. né? Tá Tanto bom. 4 como 18 às 9 horas da manhã, fica bom para todos? Isso. Ah, tá. Para mim fica 18 bom. 18 eu achei que era o horário. Muito lesado. Não, não. 18 é o Não, próximo tranquilo. dia, né? Isso, Aham. antes As do duas ECOB, datas, né? ok. Porque o ECOB é Isso. dia 21. Então, aí Não, o Encob é na semana do dia 24. Daí quem for sai no domingo, dia 23. é que eu estou aqui olhando. Então, pera lá, deixa eu me... Sai no domingo, dia 20. 23. Opa, desculpa, eu tô Não. no mês errado. Não, dia 21 Isso, junho. inicia lá. Sai no domingo, Isso. dia 20. Tá, eu tava no mês errado aqui, desculpa. Não, tranquilo. Eu faço isso também. Tranquilo, daí seria 4 e 18. 18 antecede o ENCOB. Aí a gente teria essas 2 semanas, vamos trabalhando em bloquinhos, né? É. E aí acaba rendendo mais, e quando a gente vê, está pronto. Né? Beleza. Como eu sempre digo para a minha piazada aqui do doutorado, é uma página por dia. Né? Né? Escrever uma página por dia, não precisa trabalhar no sábado, domingo e feriado. O duro é Eu escrever também. essa página por dia. No mestrado eu combinei assim também com o meu orientador. Por exemplo, fazia a introdução, daí eu terminava, mandava para ele corrigir, porque para ele era melhor corrigir por partes, né? Menos Sim. cansativo. E daí quando eu chegava no fim lá já estava com o Já está documento praticamente pronto. final. Daí é só fazer Uhum. um outro ajuste, é só não perder o foco Excelente. principal. Ok. Perfeito. Então, gente, creio que é isso. Acho que foi bem produtivo, bem objetiva a nossa reunião. Quero agradecer a todas, primeiro a todas, depois a todos, né? Pela disposição, pelo tempo, que sei que é difícil a gente encaixar o tempo. Me perdoem eu ter saído aqui, mas é a segunda vez que ela bateu no portão, né? Eu vou ter que tirar o portão, já falei para ela arrancar o portão, esse portão fica, né, 2 vezes. E perdão por ter abandonado naquele momento. E muito obrigado a todos, desejo a todos um bom fim de semana. Na segunda, você colocando lá, Victor, na segunda eu tento montar o estado da arte, encaminho, e aí a gente vai montando e alterando. Pode ser? Muito obrigado a todos, então, a todas. Um bom fim de semana, um bom final de dia. Um Obrigado, bom dia. igualmente. Tchau, tchau. Tchau. Bem, obrigado. Tchau, obrigada. Nicolas, não esquece de me passar o... Não, o já teu te contato. ligo. Não, sem Tá sem bom, problemas. obrigado. Nada.